Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse empreendimento, por mais essa vitória. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque Tu tem nos dado essa oportunidade de estar nesse canal, utilizando a internet, utilizando a tecnologia. Tu tem nos sustentado, ó Pai, para tentar fazer o melhor para Ti. E hoje, Deus, eu quero Te agradecer porque Tu permitiste que mais essa série iniciasse, a série de sermões. Abençoa essas palavras, Pai, que sejam palavras vindas do Teu trono. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada sermão que venha a ser colocado nesse canal. Que essa palavra sirva, Pai, de consolo para aqueles que choram, para aqueles que precisam. Que essa palavra sirva de ânimo para aqueles que estão, Pai, desanimados. Que essa palavra sirva, Senhor Deus, de refrigério em meio ao deserto. Que essa palavra sirva, Senhor Deus, como bálsamo para as nossas feridas. Que essa palavra sirva, Senhor, como remédio, Pai, para as nossas enfermidades. Que essa palavra seja água viva em meio a todo esse deserto. Pai amado, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, Pastor Alexandro, e é um prazer ter você aqui nessa série, essa série que eu já prometi há meses que eu estou prometendo essa série, mas talvez por causa de vários desencontros, e até quem sabe a vontade de Deus, quem sabe não, com certeza a vontade de Deus nisso, eu não consegui gravar, e agora vamos iniciar essa série, a série de sermões. Amém, querido? O objetivo dessa série de sermões é trazer palavras, não estudos, mas trazer palavras, palavras de conforto, palavras de vitória, palavras de ânimo, palavras de força, palavras de conserto, palavras que venham nos edificar, palavras que venham nos levar para a vontade de Deus, palavras que nos tragam verdadeiramente a vontade de Deus para as nossas vidas. Não pense vocês que é fácil, não é. Quando a gente está aqui gravando séries de estudos, nós estamos fazendo algo que já faz parte do nosso cotidiano, faz parte da minha vocação, faz parte da minha profissão como professor, como alguém que estuda a palavra. E quando a gente vem trazer uma palavra, a gente se preocupa porque nem sempre a gente traz exatamente a palavra como deveria trazer, e eu sou humilde para falar isso. Nós temos que nos policiar, nós pastores temos que nos policiar para trazer a palavra dentro da sã doutrina, e é isso que eu quero fazer, e quero fazer semanalmente. É isso mesmo, querido. Eu vou tentar colocar sempre a série de sermões aos finais de semana. A gente ainda está arrumando aí algumas coisas, creio eu que será no sábado ou no domingo, e essa palavra é para te alimentar. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa palavra não substitui em nada a sua congregação, o seu congregar, a palavra do seu pastor, a palavra da sua igreja. Essa palavra ela pode até servir para te alimentar em algum momento específico, para ajudar pessoas que estão precisando de uma palavra específica, pode até ajudar a tua alimentação, a tua edificação, mas nada substitui o trabalho, o esforço do pastor que está lá na sua congregação, no seu lar de comunhão, preparando palavras, pregando, te admoestando, te exortando. Não abra mão dessas palavras. Não existe cristianismo na prática sem esse congregar, sem essa vivência prática. Amém, queridos? Então a gente vai trazer sempre semanalmente essas palavras. Esse espaço que eu estou usando aqui para dar esse aviso, provavelmente eu vou tentar aí na frente, né, no futuro aí, tentar fazer um aviso mesmo, né, um aviso ministerial, um momento de avisos ministeriais. E nesse momento de avisos ministeriais eu quero te ajudar, indicando a você programação de igrejas sérias, programações de igrejas que verdadeiramente prezam pela palavra. Quero te ajudar te apresentando ministérios, cursos de pastores que verdadeiramente têm a vida dentro da vontade de Deus para te edificar. Então a gente vai usar esse momento aqui que eu estou usando como avisos, né, para poder passar para você todos esses avisos, todas essas informações. E hoje, como é a nossa primeira série de sermões, a gente está usando esse espaço
para explicar para você para que é essa série de sermões, qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é te alimentar. Eu quero mais uma vez agradecer. Essa série de sermões começa com uma notícia boa. É o momento em que a gente chegou aos 200 inscritos no canal do YouTube. E eu quero agradecer a Deus, agradecer a você. Talvez você pense assim, mas pastor, 200 inscritos é quase nada. Tem gente aí com 1.000, 1 milhão, 2 milhões. Não, amado. Deus me deu esses 200, então são esses 200 que vão ouvir a palavra, que eles optaram por se inscrever e estar presentes no canal. Então, são esses 200 que eu cuido, são esses 200 que de alguma forma eu auxilio, ajudo, cuidando, trazendo palavras, estudos. Então, eu agradeço pela vida de cada um desses 200 e oro pela vida de cada um desses 200. Amém, querido? Então, estou muito feliz e para presentear, para comemorar, vamos começar a nossa série de sermões. Amém, querido? E eu quero começar com uma palavra que talvez não seria a primeira, seria uma palavra improvável, né? Mas eu quero começar por essa palavra, porque foi uma palavra que a Viviane Costa, uma seguidora do nosso canal, ela perguntou há muito tempo atrás. Eu tenho até vergonha, Viviane, você me perdoa, eu tenho até vergonha de dizer para vocês quando foi que a Viviane postou isso para mim, né? Tem quase aí uma gestação, né? Como eu não tenho vergonha, né, na Face, né, como diz o meu amigo, não tem vergonha na Face, então tem quase uma gestação. Então assim, Viviane, me perdoa, Viviane Costa, tá saindo agora a série Sermões, e a Viviane Costa, ela procurou essa palavra que eu vou ministrar hoje lá nas playlists e ela não encontrou, porque eu não tive a oportunidade de começar a série de sermões. E agora eu estou começando e sim, atendendo o pedido da Viviane Costa, creio eu que foi um pedido da parte de Deus, né? Às vezes Deus usa as nossas vontades para que se estabeleça a vontade dele. Eu vou começar por essa palavra. Pega a tua Bíblia e abra em Gênesis, capítulo 38, do verso 13 ao verso 18. Eu já preguei essa palavra em algumas igrejas, já preguei, né, na igreja a qual eu era, já preguei igrejas que eu visito, em que eu faço agenda. Eu prego essa palavra sempre. Pega a sua Bíblia, não deixe de abrir sua Bíblia, amém? Pegue sua Bíblia, Gênesis capítulo 38, verso de 13 a 18. Eu vou ler esse texto junto com você e a gente vai ministrar essa palavra hoje. E diz assim: alguém foi dizer a Tamar: eis que o teu sogro está a caminho de Tímna para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas da viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? E ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o seu cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Amém, querido? Eu gostaria que você depois lesse a Gênesis capítulo 38, que você entendesse melhor a história de Judá e Tamar. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui para trazer a palavra para você, mas é muito importante que você leia Gênesis capítulo 38, para que você possa entender essa passagem, esse episódio entre os dois. Judá é filho de Jacó, filho de Israel, né? um dos filhos mais velhos de Israel, e Judá, ele se separou da sua família, né? Por um acaso, nós estamos aí, né, vendo essa história acontecer na teledramaturgia da tela de uma das emissoras de TV aí que conhecemos, que está trazendo a novela Gênesis. Mas olha só, eu vou fazer o seguinte: se você
quer ter um estudo sobre Gênesis, eu vou colocar aqui um card, uma bolinha que vai aparecer nesse canto aqui, ó, da série Gênesis do nosso canal. Nós temos uma série Gênesis no nosso canal, onde eu explico capítulo por capítulo. E foi por causa desse capítulo 38 que eu expliquei que a minha seguidora pediu essa palavra na série de sermões. Amém? E eu prometi que eu ia trazer essa palavra na série de sermões. Tá legal? Bom, então se você quer entender melhor essa história, você também pode ir lá. É o episódio de número 38, provavelmente, e você vai entender a história como um todo. Eu vou fazer um resumo, mas é importante que você leia. Pegue sua Bíblia, não deixe de ler sua Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa bússola. A Bíblia, ela é de suma importância para nós. Amém? O que acontece? Judá era filho de Jacó, um dos filhos mais velhos de Jacó, e ele se casa, né, com a sua esposa, e desse casamento ele tem 3 filhos. O primeiro filho de Judá era o segundo filho era Onã, e o terceiro filho era Selá, que era o caçula. O primogênito era e o caçula era Selá. E aí, chegou na idade de se casar e Judá tomou para Tamar. Ou seja, Tamar, aqui desse texto que nós lemos, era nora de Judá. Acontece que a Bíblia vai dizer que era perverso e Deus matou por ser perverso. Bom, acontece que naquela época existia a lei do levirato. A lei do levirato dizia que quando um filho morresse, né, principalmente o primogênito, o seu irmão deveria assumir a sua cunhada como esposa para suscitar descendência a esse irmão que morreu. Então, quando morria um irmão e ele não deixava filhos, era necessário que ele tivesse uma continuidade. Esse filho que morreu, principalmente o primogênito, ele tinha que ter uma descendência, uma continuidade. E aí vinha e entrava em cena a lei do levirato. A lei do levirato dizia que o irmão, né, o próximo irmão mais velho, tinha que assumir a sua cunhada como esposa e suscitar descendência ao irmão morto, sabendo que o filho que nascesse dessa relação do irmão vivo com a cunhada seria filho tido como filho do que morreu, não seria filho daquele que sobreviveu e que assumiu a cunhada. Amém, querida? Até aí você está entendendo? Bom, então Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. Era perverso, morreu, deixou Tamar viúva. E aí, o que Judá fez? Chamou Onã e falou, olha, você vai casar com a sua cunhada. Era a lei do levirato. Ele se casa com a sua cunhada, porém, ele, para não suscitar descendência a o que ele faz? Ele usava um método contraceptivo e retirava, né, o seu fluido antes que ele caísse e jogava o seu fluido na terra. Quando você ler o capítulo 38, você vai entender. Se você não está entendendo o que eu estou te explicando, né, eu acho difícil, mas se você não estiver entendendo, quando você ler o capítulo 38 de Gênesis, você vai entender. E aí, o que ele fazia? Antes que ele, né, completasse a sua relação com a sua cunhada, ele retirava e lançava o fluido em terra. E aí Deus viu essa maldade dele também. E ele também veio a morrer porque ele era mau. Só que Judá pensou que a maldição estava sobre Tamar. E por isso ele não deu Selá, que era o mais novo, o caçula, para casar com Tamar. Então ele fala para Tamar, Tamar, minha filha, vai para a casa do seu pai, fique lá. Quando Selá atingir a idade de casamento, porque ele ainda é novinho, quando ele atingir a idade de casamento, eu levo ele para se casar com você. O que aconteceu? Judá foi enrolando, Selá cresceu, ficou com a idade de homem e ele não entregou Selá para casar com Tamar. Tamar ficou chateada porque isso recaía sobre a mulher uma maldição, porque parecia que Tamar era culpada pela morte de e de Onã, e por isso ele não queria entregar Selá para casar com ela. Quem ficava com a má fama era Tamar, a nora de Judá. Bom, e aí Tamar tem um plano brilhante. Alguém avisa para ela que seu sogro Judá está vindo, que é essa passagem que eu li para você, que está a partir do verso 13 até o verso 18 de Gênesis 38. Judá vai vir para tosquear as ovelhas. Judá agora é viúvo, ele já tinha, né,
lamentado toda a sua viuvez, e ele estava indo a Tímina para tosquear as ovelhas. Era o momento do ano em que eles se reuniam e eles raspavam as ovelhas, tosqueavam as ovelhas para tirar a lã das ovelhas para fazer produto, negociações, comércio. E aí, alguém, como sempre tem um fofoqueiro, alguém corre, vai até Tamar e fala: Tamar, minha filha, seu sogro está vindo aí. E ele vai tosquear ovelhas e não deu selar para casar com você. E aí Tamar tem um plano, no mínimo, mirabolante. Ela se veste de prostituta cultual. Naquela época era muito comum nas religiões pagãs ali, das religiões cananeias, ter as prostitutas cultuais. E não era considerado um pecado de prostituição se deitar com uma mulher daquela, né? Desde que se desse as ofertas, desde que se oferecesse. Naquela cultura, deitar-se com uma prostituta cultual era estar cultuando um deus, fazendo um bem a algum deus. Veja bem o que Judá estava se metendo. E Tamar, por sua vez, por fazer esse plano mirabolante. E aí o que acontece, amados? Tamar, ela se veste de prostituta cultual, vai ali para a entrada de Tímina, na esquina ali e tal, aquela coisa toda. Quando Judá passa, né, ela dá aquela balançada de véu e Judá fica, né, saiu da viuvez, estava ali, e aí convida ela para namorar. Ele quer se deitar com ela, como a palavra diz aqui. E aí Tamar fala para ele: o que você vai me dar? Qual vai ser a oferta? Porque era comum naquela época as prostitutas cultuais pedirem oferta. E aí Judá diz que vai mandar um cabrito para ela. Mas veja bem, vou mandar um cabrito, isso ia cair no esquecimento. E Tamar fala: tá bom, você vai me mandar um cabrito, legal. Mas o que você vai me dar de garantia até que você mande o cabrito? Ela queria segurar alguma coisa de Judá. Você percebe o plano de Tamar? Tamar queria segurar alguma coisa. Tamar queria ter algo preso nas mãos dela, de Judá. E aí, o que Judá faz? Judá pergunta: que garantia posso deixar com você? E aí Tamar responde: o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. E ele penhora esses objetos. O tema da nossa mensagem, o título da nossa mensagem hoje é: não penhore o que Deus te deu. Talvez você ainda não esteja entendendo, mas eu vou te explicar. Esses 3 objetos que Judá penhorou, colocou nas mãos de Tamar, eram objetos pessoais, objetos que tinham um valor pessoal, um valor comercial e um valor pessoal. Era o selo, o cordão e o cajado. Esse selo ele podia ser em forma de um carimbozinho pequeno. Ele geralmente era em forma de anel. Geralmente o selo era em forma de anel. Tinha o cordão que era feito manualmente, artesanalmente, para segurar esse anel, esse selo, principalmente quando eles estavam trabalhando na lavoura, ou tosqueando ovelhas, ou ordenhando, fazendo qualquer tipo de atividade naquela época. E o cajado, o homem que andava com cajado, ele era um homem independente, ele era um homem que demonstrava ser dono da sua própria vida, ter sua independência. Amados, veja que esses 3 objetos aqui, eles têm uma importância para a vida de um homem. Esses 3 objetos, eles tinham uma importância muito grande para a vida de um homem. Esses 3 objetos, eles vão apontar para algo que Deus entregou para o homem lá em Gênesis, capítulo 1. Se você pegar Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso 29, você vai ver que Deus, ele sempre prezou por isso. E você vai entender isso hoje. Esse anel, esse selo, ele identificava o homem de negócio. Toda vez que um homem de negócio ia fazer qualquer negócio, a sua assinatura era o seu selo. Geralmente esse selo, esse anel, ele era um brasão de família, era um brasão real, era um brasão que identificava o patriarca, identificava a família. Inclusive na novela que eu acabo de citar, quando Judá sai da casa de Israel, ele entrega na mão de Judá o selo, o cordão e o cajado. Havia naquela época uma cultura de que esses instrumentos, esses objetos, eles eram importantes para que o homem tivesse a sua independência. Então, Israel, quando entrega esses 3 objetos na mão
de Judá, ele está dizendo: você agora é independente, você é maior de idade, você está saindo da minha tutela, você agora terá sua própria vida. Então ele precisaria do selo, ele precisaria do cordão e ele precisaria do cajado. O selo, o anel, o selo, ele servia para identificar os negócios. Quando o homem marcava na argila, no papel, no papiro, na argila fresca, na tábua, ele selava, ele apertava o anel dele, ele apertava o selo para que a marca dele ficasse ali. E quem visse aquela argila, aquela tábua na argila, ou aquele papiro com argila derretida, ele saberia que aquele homem fechou aquele negócio, porque ele é o detentor daquele selo. O cordão servia para dar noção de posse, de propriedade. Posse e propriedade. Bênção, as bênçãos que ele teve, as bênçãos entregues por Deus àquele homem, aquelas bênçãos, elas eram, sim, representadas por aquele cordão, porque aquele cordão servia para segurar o anel, segurar o selo, segurar os saquinhos de moedas, de dinheiro, de dracmas, de prata, de ouro. Naquela época não havia dinheiro, moeda, papel moeda ou moeda mesmo, né, de metal. Usava-se pedaços pequenos dos metais preciosos, prata, ouro. Então o que acontece? O cordão, ele servia para segurar o selo, amarrar a cintura, o selo ao pescoço, e também os saquinhos de metais preciosos, tudo que aqueles homens carregavam, o cordão, ele servia para amarrar. E o bordão, a vara, o cajado, ele servia como autoridade. E o que acontece, amados? Na primeira oportunidade que Judá tem, depois da sua viuvez, ele procura uma prostituta cultual. Só que a prostituta cultual não é a prostituta cultual, é sua nora, é Tamar. Ela está querendo pegar objetos em garantia, mas não pode ser qualquer objeto. Um cabrito não serviria como prova de que ela se deitou com seu sogro. Um cabrito não teria a marca do seu sogro. Ela pega, sim, o selo, o anel, o selo, o carimbo do seu sogro. Ela pega o cordão do seu sogro, que era pessoal, era feito para ele, era artesanal. E o cajado, que também era feito artesanalmente, feito para ele, tinha as marcas da mão dele. Amado, ela pega esses 3 objetos porque ela tinha um plano na cabeça. E hoje eu quero trazer essa palavra para você. Amados, queridos meus, eu quero te falar que muitas das vezes o inimigo está nos seduzindo para que possamos entregar nas mãos dele o nosso cajado, o nosso cordão e o nosso selo. Às vezes ele nos leva a momentos em que eu deixo como garantia o selo, o cordão e o cajado. E talvez você esteja perguntando: mas pastor, onde você quer chegar? Quando Satanás pega por garantia o nosso selo, o nosso cordão, o nosso cajado, não há como dizer que nós não entregamos, não há como dizer que nós não negociamos com ele. Nós perdemos os nossos objetos. Perdemos objetos que apontam para questões da nossa vida, questões sérias da nossa vida, que estão ligados a Gênesis capítulo 1, de 26 a 29. O tema da mensagem, quando diz não penhore, ou seja, não deixe como garantia o que Deus te deu, a gente está falando exatamente que Deus nos deu um selo, Deus nos deu um cordão e Deus nos deu um cajado. O selo aponta para a nossa identidade. Se você for em Gênesis capítulo 1, você vai encontrar o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Exatamente no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis vai dizer assim: assim Deus criou o homem, o ser humano, a imagem, a sua imagem o criou, homem e mulher. Nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados à sua semelhança. Essa é a nossa identidade. Quando nós pecamos no Éden, nós perdemos essa identidade, nós perdemos essa característica, perdemos as características de Deus, perdemos a identidade. Amados, tem muita gente negociando a sua identidade, negociando o seu selo, penhorando o seu selo em troca de algo sem valor. Quantas vezes nós negociamos a nossa identidade, trocamos a nossa identidade, trocamos o nosso selo por algo sem valor? Judá estava negociando o selo que identificava ele nos seus negócios, o selo que era a identidade dele. Judá negociou, ele penhorou, ele deixou como garantia a identidade dele por um momento de prazer com uma prostituta cultual que não era a sua nora. Perdemos a nossa identidade quando paramos de parecer com Deus. Perdemos o nosso selo quando deixamos de parecer com Deus. Perdemos o nosso selo, a nossa identidade quando não temos mais as características de Deus.
Eu poderia ficar aqui dando vários exemplos. Gênesis capítulo 5, verso 24 fala de Enoque. A Bíblia vai dizer, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Eu gosto de uma outra versão que fala assim, amados, já não era mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Enoque ficou tão parecido com Deus que Deus o tomou para ele e falou, vem para cá, meu filho, você está muito parecido comigo, vem para cá. Porque quem anda com Deus, quem se aproxima de Deus, quem tem relacionamento com Deus, volta a ter a intimidade necessária com Deus para ter a identidade de Deus, volta a ter o selo, passa a identificar suas obras, as suas obras passam a ser identificadas, porque você volta a andar com Deus. José, quando ele sai da prisão, interpreta o sonho de Faraó. Gênesis capítulo 41, verso 42. Faraó começa, em capítulo 41, verso 41, ele começa dizendo assim, viste que estou colocando diante de ti todo o Egito, ou seja, ele estava colocando José para ser governador do Egito. No versículo 42 do capítulo 41, Faraó tira o seu anel selo do seu dedo e coloca no dedo de José. José agora iria assinar os negócios com a identidade de Faraó. Era como se nós estivéssemos dizendo, o que você assinar, José, sou eu, Faraó, que estou assinando. Terceiro exemplo, Lucas capítulo 15, verso 21 a 22. O pai do filho pródigo, quando ele volta para casa, que ele fala assim, olha, pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. No verso 22 do capítulo 15 de Lucas, ele vai falar assim, tragam uma roupa para ele, vista-lhe e ponha-lhe um anel no dedo. Ou seja, a primeira coisa que Deus faz conosco quando nós voltamos para ter intimidade com ele, voltamos para a casa dele, é pôr o anel no nosso dedo, para que a gente possa ter novamente a autoridade de identificar, nos identificar, ter a nossa identidade e dizer, nós somos filhos do Pai, nós somos filhos de Deus. Amado, será que você não está negociando a sua identidade? Será que você não tem negociado a sua identidade? Isso aqui é uma palavra de vitória. Não é essas palavras de vitória que você anda escutando por aí, não. Isso aqui é uma palavra de vitória. Sabe por quê, amado? As vitórias que são pregadas por aí, essas vitórias de bens materiais, de reconhecimento, de dinheiro, de conta bancária assim, assado, são vitórias transitórias. Não adianta nada você ganhar o mundo e acabar perdendo tudo que você ganhou porque você não tem identidade. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, eu já andei tanto, Deus me prometeu e eu não consigo, eu não sei por que as coisas não acontecem. Deixa eu te falar uma coisa, talvez Deus esteja criando em você identidade, porque se Ele te der o que te prometeu sem que você tenha identidade, talvez você perca, talvez escorra pelas suas mãos. Amados, peço perdão pelo barulho aqui. Aqui eu não costumo ter barulho, mas é eu botar para gravar e começa. E nem é no condomínio, é em outro condomínio. Mas enfim, vamos continuar. O segundo objeto que Judá penhora, que ele dá como penhor, dá como garantia, é o cordão. Como eu falei, o cordão ele era trançado, ele era feito à mão, ele era completamente desenhado, costurado para aquele homem. E aquele cordão servia para amarrar o selo, o anel, selo, que é essa identidade, para também segurar os saquinhos de dinheiro, para ter tudo ali. Eram homens de posses que tinham cordão, porque o cordão, ele aponta para as bênçãos que são derramadas na vida desse homem. O cordão aponta para as suas posses, ele aponta para aquilo que ele tem. Só um homem de posses tinha esse cordão, por incrível que pareça. A utilidade desse cordão só serviria para homens de posses. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Deus fala assim, e os abençoou. Deus estava os abençoando, abençoando Adão e abençoando Eva. Ele estava dando posse do planeta Terra. Estava dizendo, olha, toda semente da árvore, toda semente da erva do campo, todos os animais, eles são posses de vocês. Vocês passam a possuir essa terra. O cordão aponta para isso. Sabe, amado, quando nós negociamos o nosso cordão, é quando nós deixamos de ter a noção de posse, a noção de pertencimento daquilo que Deus nos entregou. É quando abrimos mão daquilo que Deus nos entregou. Deixa eu falar uma coisa séria para você, querido. Deus te deu posse. Deus te deu posse da sua família, Deus te deu posse do seu trabalho, Deus te deu posse dos seus bens também. Deus te deu posse de muitas coisas. E às vezes nós perdemos a posse das coisas que Deus nos entregou
porque negociamos, porque penhoramos. Fazemos como Judá fez, para ter alguns momentos de prazer e negociou o seu cordão, a sua posse, aquilo que amarrava, que atrelava a ele, aquilo que era dele. Ele negociou com Tamar por alguns momentos de prazer. Perdemos o nosso cordão quando entregamos na mão do inimigo aquilo que é nosso, aquilo que nós deveríamos fazer, aquilo que nos foi dado por herança, as nossas posses. Perdemos quando entregamos isso na mão do inimigo, quando penhoramos, quando deixamos isso na mão do inimigo. Amado, se a gente for olhar as posses, a gente vai ver Gênesis capítulo 26, 19 e 22, Isaac, ele cava um poço, os caras expulsam ele. Sai daqui, você não vai ficar com esse poço é nosso. Ele cava um segundo poço, cria problema, os caras dos pastores brigam com os pastores deles. Sai daqui, você não vai ficar aqui. Finalmente, eles cavaram um poço. E ninguém veio brigar com eles, porque já estava na terra do pai dele, na terra de Abraão, na terra que Abraão havia comprado. E aí ele vai chamar esse poço de Rebote, porque ali ele encontrou espaço. Ali Deus os abençoou. Você vai ler isso em Gênesis capítulo 26, 19 a 22, porque Deus quer nos abençoar. Não essas bênçãos que a gente acha que são tão somente bênçãos materiais, não. Deus quer nos abençoar de forma plena, não de forma limitada. O nosso Deus, ele não é medido por quanto ele é capaz de colocar na minha conta bancária. Nem sempre o que cai na minha conta bancária é capaz de traduzir as minhas necessidades. Às vezes, o que eu preciso como bênção não é um papel moeda, não é um dinheiro, não é um valor, não é um Pix, não é um depósito que cai na minha conta. Não. Ser abençoado, às vezes, é um poço que vai gerar produtividade, que vai gerar água, que vai matar sede. Ser abençoado, às vezes, é você voltar para as suas origens. Gênesis capítulo 31, do verso 1 a 3, Jacó nota que Labão já não vai mais com a cara dele. Então Jacó fala: Deus, eu quero voltar para a minha terra, eu quero voltar para a terra dos meus pais. E aí no verso de 1 a 3 ali, no verso 2 mais especificamente, Deus fala com Jacó. Deus fala com Jacó: torna para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu serei contigo. E eu serei contigo. Eu vou te abençoar. Às vezes ser abençoado, ter posse da nossa bênção, é voltar para a nossa terra, é voltar para as nossas origens. Você vai ver que aí nesse capítulo 31 de Gênesis, ele chama as mulheres para conversar. Ele chama Lia e Raquel e fala: eu tenho trabalhado só para o pai de vocês e ainda não tenho o que é meu. Eu ainda não tenho o que é meu, dos nossos filhos, das minhas esposas. E aí ele decide ir embora de Labão, da terra de Labão, e voltar para a terra dos pais. Isso é sentido de posse. Amado, sinta-se abençoado. Efésios capítulo 1, verso 3. Paulo vai falar para os Efésios que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você é abençoado, eu sou abençoado, nós somos abençoados, amado. Efésios capítulo 1, verso 3, leia isso. Agora, nós não somos abençoados só com dinheiro, só com carro, só com... Não, amado, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós somos mais que abençoados, nós somos mais que vencedores. Você nunca vai me ver pregando prosperologia aqui. Ela é muito pequena, ela é muito limitada e é herética. Não, você vai me ver pregar sobre bênçãos. Mas pastor, eu ainda não consigo ter esse meu cordão, esse meu senso de pertencimento, porque Deus está te ensinando, essa palavra é para você. Deus está me ensinando, Deus está nos conduzindo a ter uma maturidade maior para que possamos ter o selo que traga o nosso sentido de posse, o nosso senso de pertencimento. Já caminhando para o fim da nossa palavra, eu quero falar do cajado, amado. Judá negociou o cajado dele. O cajado naquela época ele apontava para a autoridade, como eu disse a vocês, quando o homem se tornava maior de idade e tinha negócios para conduzir o seu próprio rebanho, ele andava com seu cajado na mão. Esse cajado apontava para a autoridade. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, como assim? Que autoridade é essa? Deixa eu te explicar que autoridade é essa. Amados, nós negociamos o nosso cajado, nós negociamos a nossa força, aquilo que nos foi dado, a nossa autoridade, quando entregamos na mão do inimigo a capacidade de ordenar e fazer aquilo que nós deveríamos fazer.
Existem coisas, amados, que são separadas para que eu faça, para que você faça. E quando nós entregamos isso na mão do inimigo, nós estamos negociando a nossa autoridade, estamos negociando o nosso cajado. Deus, se você voltar lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Deus coloca o homem e a mulher na terra, aqui no planeta Terra, ele fala: tenham domínio sobre todos os animais. O cajado aponta para a autoridade, o cajado aponta para domínio. E sabe, queridos, quando nós negociamos o nosso cajado, quando negociamos a nossa autoridade, perdemos o domínio da nossa história, perdemos o domínio da nossa vida. Muita gente não entende por que eu coloco na bio do nosso ministério, Ministério Caminhos, eu coloco que um dos nossos objetivos é voltar, é trazer de volta a capacidade das pessoas serem protagonistas das suas vidas. E muita gente acha que isso é pecado, que eu coloquei lá, que eu escrevi. Deus não nos fez para sermos marionetes da nossa própria vida. Deus não nos fez para sermos bonequinhos de Lego que somos montados pela nossa vida ou desmontados pela nossa vida. Não. Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus é claro com o homem e com a mulher, ele fala: tenham domínio. Ele entregou o cajado na nossa mão. Você quer mais exemplos? Gênesis capítulo 4, versos 6 a 7, quando Caim está lá de cara feia porque Deus recusou a oferta dele, Deus chega para ele e fala: por que você está de cara feia? Se você fizer as coisas boas, elas não vão acontecer? Você não vai ser aceito? Olha, o pecado está lá na tua porta e ele quer dominar sobre você. Mas cabe a ti, Caim, dominar sobre o pecado. Ou seja, Deus chama Caim para a postura, para a posição certa, dominar sobre o pecado. O que acontece quando Caim não domina sobre o pecado dele? Ele mata Abel, mata o irmão dele. Assim acontece conosco. Quando nós somos dominados pela nossa vontade, perdemos para o pecado. Pecamos, caímos. Moisés, quando está com medo, Êxodo capítulo 4, verso de 1 a 4, Deus já falou com ele na sarça ardente, falou: olha, você vai lá, vai libertar o meu povo, vai dizer que eu sou o que sou, você vai dizer que está me representando, eu estou te dando a minha identidade para você levar, para falar com eles, diga a eles que eu sou o que sou. Moisés vira e fala assim: eles não vão acreditar em mim, eles não vão dizer que eu estou com Deus, eles não vão acreditar que eu estou te representando. E Deus pergunta: o que é isso que você tem na mão? Ele fala: é meu cajado, joga ele. Quando ele joga, o cajado virou uma serpente, ele sai correndo: calma, pega pela cauda. Moisés vai lá, pega o cajado pela cauda e ele vira de novo o cajado. Deus estava falando: esse cajado que eu coloco na tua mão, ele vai representar a autoridade que eu tenho sobre a tua vida. Não negocie o seu cajado, amado. Arão, em Êxodo capítulo 32, de 1 a 2, ele faz aquela besteira de fazer um bezerro de ouro. Mais tarde isso vai se voltar contra ele. Alguém vai questionar a autoridade dele, alguém vai dizer que Arão não é mais autoridade, não pode ser sumo sacerdote. Você vai ver isso em Números, capítulo 17, verso de 1 a 5. Você pode voltar esse vídeo quantas vezes quiser e ler as passagens bíblicas, amados. No futuro eu quero que as passagens bíblicas apareçam. Eu quero que as passagens bíblicas apareçam para você, tá bom? Mas por enquanto você anota as passagens. Números, capítulo 17, verso de 1 a 5, você vai ver. Acontece um problema sério, e aí Moisés tem que comprovar quem é que tem autoridade. E aí, cada cabeça de família coloca o seu cajado lá dentro do tabernáculo. E eles vão esperar para ver qual cajado que vai florescer. O cajado que florescesse, o que era fisicamente, biologicamente impossível, humanamente impossível, porque o cajado, por ser manuseado na mão, aquela madeira ela vai se tornando morta, ela vai se tornando completamente seca nas suas mãos. Mas Deus, ele queria mostrar que era ele que ia dar o sinal. Quando Deus quer nos dar o sinal, ele faz florescer qualquer cajado morto. Qualquer cajado morto torna a ter vida quando Deus vai nos dar o sinal. Se você acha que o teu cajado morreu, se você acha que você não tem mais autoridade, se você acha que não tem mais o que fazer, saiba que se você tiver arrependimento de fato na sua vida, o seu cajado pode voltar a florescer. E aí são colocados 12 cajados dentro da tenda. E lá eles ficam. E depois, quando eles vão olhar, o cajado de Arão torna a florescer.
O cajado de Arão torna a florescer, dizendo, olha, é ele que tem autoridade. Por isso, amados, eu quero dizer que cajado aponta para a autoridade. Não negocie o seu cajado, não negocie a sua autoridade. Acontece, amados, caminhando já para o fim da nossa mensagem de hoje, é que infelizmente nós temos negociado aquilo que Deus tem nos dado. Deus nos deu identidade, Deus nos deu cordão, Deus nos deu cajado, Deus nos deu um selo, um anel de selo, Deus nos deu um cordão para segurar esse anel, para termos posse, Deus nos deu um cajado para termos autoridade. Mas tem muita gente que tem negociado esses objetos. O inimigo tem pegado como garantia. Ah, você quer ter isso aqui mais facilmente? Ah, você quer ter prosperidade facilmente? Ah, você quer ter riqueza facilmente? Ah, você quer ter várias mulheres? Ah, você quer ter sucesso? Ah, você quer ter reconhecimento? Me dá aqui a tua identidade, deixa aqui como garantia. Me dá aqui o teu sentido de posse, deixa aqui como garantia. Ah, me dá aqui o teu cajado, a tua autoridade, me dá aqui como garantia. E tem muita gente negociando, infelizmente, amado. Para encerrar nossa palavra, talvez você esteja pensando que não há, autoridade nas nossas vidas. E não sei se você reparou que eu dei um exemplo para cada um exemplo de anel, de selo no Novo Testamento, um exemplo de bênção no Novo Testamento. Eu vou te dar um exemplo de autoridade no Novo Testamento. Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20, Jesus inicia falando, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, ele tem toda a autoridade. Tudo isso que eu estou pregando aqui hoje é para a minha vida, é para a tua vida, porque Jesus, ele tem toda a autoridade. E por ter essa autoridade, ele é o único que pode nos resgatar e trazer de novo aquilo que nós penhoramos por tão pouca coisa, trazer a nossa identidade, trazer a nossa posse, o nosso cordão, trazer a nossa autoridade. A autoridade está com ele e ele pode dar a quem ele quiser. Está aqui em Mateus 28, 18 a 20. E ele completa dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a nossa autoridade. Essa é a nossa autoridade. Essa missão nos pertence. Olha o nosso pertencimento aqui. Essa é a nossa identidade, fazer a vontade do nosso Deus, fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade do nosso Pai, ir e levar a palavra dele. Amado, se você negociou esses objetos em algum momento da sua vida, se você negociou qualquer um desses objetos, eu quero te dizer que talvez seja isso que esteja atrapalhando o teu caminhar, o teu avançar, o encontrar da tua promessa. Mas hoje você está tendo a oportunidade de ter de volta o teu anel selo. Volte a ter identidade, o teu cordão, volte a ter senso de pertencimento. E o teu cajado, volte a ter autoridade. Deus te deu autoridade. Amém, querido? Deus te abençoe. Ore. Ao encerrar essa palavra, ore ao Senhor, pedindo a Ele a tua identidade, o teu cordão e o teu cajado. Em nome de Jesus. Amém, querido.